Olá pessoal, então aqui estamos em mais um vídeo sobre obras literárias. Hoje eu não vou falar exatamente de uma obra daquelas eruditas, né, de primeiro escalão, ou que são até objeto aí, né, da leitura obrigatória de vestibulares, mas é um livro que desperta um certo interesse, sobretudo para quem gosta de história, para quem gosta da Idade Média. Então eu estou falando desse pequeno livro aqui, O Arqueiro, né, O Arqueiro do Bernard Cornwell, né? Cornwell, isso, esse é o nome do homem. Trata-se de uma trilogia, né? Trilogia, então são 3 livrinhos, né? É o Arqueiro, que é esse que eu tô aqui na mão, né? Mas tem mais 2, né? São uma trilogia, né? Olha, o Andarilho e o Herege. É o Herege. Mas vamos falar só sobre o Arqueiro. O Arqueiro é um livro que trata assim da parte histórica do início da Guerra dos 100 Anos envolvendo a França e a Inglaterra, né? Então é um livro que é dividido em 3 pequenas partes. Além do prólogo, né? O que é o prólogo? O prólogo é o que vem antes, né? Então lá no prólogo a gente fica já sabendo quem que é o arqueiro. Quem que é o arqueiro? Né? O Tomás, né? Aquele lá, né? Tomás, né? Tomás. Então, ele mesmo. O Tomás, que morava lá numa cidadezinha, lá numa vilarejo, na verdade, na Inglaterra, né? E aí esse vilarejo foi atacado pelos franceses, né? Os franceses. Eles queriam fazer o que lá? Eles queriam roubar lá uma lança, né? Roubar lá uns objetos sagrados, porque o subtítulo, né, dessa trilogia é Em Busca do Graal, né? Do Graal, né? Não o grau de ficar bêbado, né? Obviamente, é o Santo Graal, né? Que é um tema recorrente aí na literatura de massa e na literatura medieval, né? Dos textos medievais. Só que esse livro aqui foi publicado mais recentemente. Essa edição, por exemplo, é de 2015, mas o livro é um pouco antes, né? Foi publicado anos anteriores, né? Originalmente a sua primeira edição. Vamos ver se está escrito aqui. Não está escrito, né? Não está escrito. Vamos ver se está escrito aqui. Deixa eu ver que não está escrito também. Mas enfim, a 2000, né? Foi publicado no ano 2000. Né? Então, então esse livro, O Arqueiro, como eu estava falando, tem um prólogo e 3 partes, né? Então lá no prólogo, o Tomás, né? Ele toma o quê? Toma umas porradas, né? Porque o cara lá, ele, né? Os franceses invadem lá a cidadezinha e matam o pai dele, inclusive. Depois que ele fica sabendo que era o pai dele, nem sabia que era o pai dele, né? Que o pai dele era um padre, né? Olha só, né? Então o padre deu uns pega lá na mulher, nasceu o Tomás, né? Mas eles esconderam lá, ficou tudo escondidinho. Antes de morrer, ele revelou a verdade, né? Falou: você é meu filho, você é meu filho, né? Muito bem. E aí o padre, né? Como é que chamava o padre mesmo? Como é que chamava o padre? Padre Ralph, né? Que eu tava lembrando aqui o nome do homem, né? Padre Ralph. O padre Ralph fala assim: ô, meu filho, agora você é meu filho, né? Você tem que recuperar essa lança, a lança de São Jorge. Né, lança de São Jorge, porque é uma lança poderosa, né, uma lança importante, você tem que ir lá para a Inglaterra recuperar. Bom, como havia evidentemente lá um prenúncio de guerra, né, não que o Tomás fosse lá sozinho guerrear, né, havia um prenúncio de guerra, então os ingleses se organizaram e foram até a França, né, até inicialmente a Bretanha. Então o livro começa na Bretanha, né, que é o que? No nordeste da França, digamos assim, né, na região norte lá da França. E lá em Bretanha tinha uma cidadezinha chamada La Roche-de-Rien, La Roche-de-Rien, onde tinha como assim, líder, né? A Jeannette Marie Arlevy, né? A Blackbird. O que é a Blackbird? O pássaro negro, né? Olha aí, né? Essa Janete aí, na verdade ela era filha de um burguês, né? Ela era burguesa, ela era um mercante, tinha lá um navio e tal, e ela acabou se casando com um nobre, né? Um nobre, o Conde d'Armorique. Olha, d'Armorique. Como é que chamava o homem? Deixa eu lembrar aqui também, né? Que eu esqueço. Henri Chenier, né? Que eu vou lembrando, vou pegando lá do além, lá, né? Henri Chenier. Então, ela era burguesa e ele era nobre.
E ele tinha um parentesco lá até com o rei da França, né? Tinha uma proximidade com o rei da França na época. Muita gente não gostou, né? Os aristocratas não gostavam dessa união entre burgueses e aristocratas, né? Eles achavam isso uma coisa meio ruim. Mas enfim, ela se casou, ele morreu e ela herdou então a grana dele, herdou o título, né? O título aí de condessa, né? Condessa, mas ela não tinha o sangue azul, como se fala. Muito bem. Os ingleses, né, juntamente com o Tomás aí, né, o Tomás, foram até essa cidade, né, La Roche-de-Rien, e eles então invadiram essa cidade, tomaram a cidade, né? Pegaram a cidade. Agora a cidade é nossa, né? Aqui tá tudo dominado, né? Tá tudo dominado. Eles falaram assim. E aí o que que aconteceu, né? Essa moça aí, a Janete, ficou sob a guarda, né? Dos ingleses, principalmente do Sir Simon. O Sir Simon, que é um nobre, né? O Sir Simon. Mas era um mala, nobre mala, mala nobre, nobre mala. E ele queria, na verdade, dar uns pega nela, né? Uns beijinhos, né? Uns beijinhos, mas não casar, né? Só um beijinho mesmo e tal, né? Muito bem. E ela é novinha, né? Novinha, tinha 18 anos. Era viúva, mas era novinha. Enfim, então essa querida Janete falou assim: não, meu filho, que não tem pra você não, tem boquinha não. Né, quer pegar, domina tudo aí, mas aqui o meu corpício é só meu mesmo, né? Não vem mexer meu saco, não, né? Ela falou pra ele. Então brigaram lá. E ele, esse Simon aí, Sir Simon, resolveu falar, então não, tá tudo dominado, né? Pegaram lá, né? Porque tinha essa coisa a época da guerra, o espólio, né? O espólio da guerra. Então os soldados pegavam o que eles queriam, pegavam até as mulherzinhas lá e tal, né? Pegava também a grana, a bebida, tomava lá o vinho, fazia enfim o que queria, uma boa festa, né? Bom, então, só que a menina e a Janete, no desenrolar da história, acaba ficando sob a guarda do Tomás, né? E aí ela conta o que aconteceu, o que esse Simon queria fazer com ela, né? O Tomás ficou meio bravo, enfim, falando, eu vou te proteger, né? Eu vou te proteger, não sei o que. Muito bem. Então, até em dado momento ali da história, o Tomás encontra o Simon assim, escondidinho, né? Ele estava escondidinho, ele atira uma flecha, ele era o arqueiro daquela. Né, atirou uma flecha lá no Simon, era para matar, mas não matou, né? Mas pegou na perna dele. E aí o Simon descobriu que foi o Tomás que fez isso e coisa e tal. Então eles tiveram que fugir. Eles quem? A Janete e o Tomás foram embora. Né? Eles estavam ali na região, ali na França. Mas assim, não, vamos lá falar com um parente lá do meu marido. Quem sabe ele me acolhe, né? Que era o Conde, o Charles de Bois. Né? Charles de Bois. E aí eles foram, porque ela tinha um filho também, falou, não, vamos lá, ele vai cuidar do meu filho, é parente dele, né, tem sangue azul, eu não tenho, né, que eu sou burguesa, né, mas o meu marido tinha, meu filho tem também. Então eles foram até lá, no condado, mas o Charles de Bois falou assim, aqui não, neguinha, aqui não, aqui eu cuido do seu filho, você não curtiu você é bonitinha, né, mas não curtiu você não, vai cuidar da sua vida. Então a Janete, isso tudo nessa primeira parte, porque teve o prólogo e a primeira parte, né? Enfim, então a Janete e o Tomás vão embora, e aí eles estão o quê? Proscritos, né? Eles estão numa situação meio complicada, porque eles atacaram um nobre do exército inglês, e eles passaria como desertor, o Tomás. Então ele corria o risco de ser morto. Mas, para sorte dele, quem é que ele encontrou? Quem é que eles encontraram no meio do caminho, viajando ali? Encontraram o príncipe de Gales, né? Que é um rapaz bonitinho, simpático, tal, gostou da menina, falou assim: eu curti você, vamos dar umas voltinhas, né? Não sei o quê. Então o príncipe de Gales, o Eduardo, né? Filho do rei Eduardo, resolveu dar uns pega nela e coisa e tal. Ah, importante, o Tomás e ela já tinham também se dado uns beijinhos, né? O Tomás ficou meio chateado, falou, mas ele é príncipe, né? Vou fazer o quê, né? Então, aquela coisa, princesa, o príncipe. E aí ela ficou com o príncipe de Gales. Ela era novinho, o cara também era novinho, né? Novinho com novinho, deu tudo certo. E o Tomás ficou o quê, né? Chupando manga, né? Não sei se tinha manga na França, mas ele ficou lá, né? Na dele. E aí eles resolveram invadir uma outra região, na Normandia. Onde teve o desembarque da Normandia, mas é uma outra história isso aí, né? Foram para Caen, né? O Caen, né? Em francês, Caen, uma cidade lá importante, né? E os ingleses foram até lá
invadiram a cidade, e nessa cidade residia o Guillaume de Vec, né? O Guillaume de Vec, que era o rapaz, né, o nobre que tinha invadido lá inicialmente o vilarejo onde morava o Tomás. Falei assim, tá pra mim, né? Agora eu vou recuperar a lança lá, aquela lança que o cara pegou. Mas ele chegou lá, né? Eles invadiram, levou um tempo para invadir. Não foi assim, tipo, chegou e já invadiu, né? Era uma fortaleza, então levou um tempo, usaram até canhão, mas conseguiram invadir o local. São acontecimentos reais, viu? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Então, conseguiram invadir, e mesma coisa, né? Aí tem aí o espólio, né? Isso que é meu, essa mulher minha, isso aqui, o que, blá, blá, enfim. Aí o Tomás conseguiu, achou uma mulher lá, a Eleanor. Eleanor. Pra surpresa dele, era a filha, a bastarda, né? Uma bastardinha, do Guillaume de Vec. Né? No puxa e encolhe lá, eles acabaram fazendo lá uma amizade, o cara queria matar um, eu não queria, né? Mata, não mata, mas de qualquer forma, o Tomás, quem que apareceu nessa história toda? O Simon, que era aquele que tinha levado a flechada, né? A flechada, não a de amor, né? Não é a Cupido, mas não tem nada a ver com Cupido, levou uma flechada pra morrer mesmo. E aí o Simon quis se vingar, deu umas porradas no nosso amigo aí no Tomás e não sei o que. Mas aí o Eleanora, o Guillaume de Vec acabaram ajudando ele, né? Levaram lá pro médico, cuidaram do rapaz lá, né? E nisso a nossa Janete tava lá com o príncipe. Príncipe é bom, né? Enfim, tava lá com o príncipe. Bom, já é a segunda parte, a parte da Normandia. Normandia, né? Então, fica na França também, tudo é na França. Muito bem. Então, aí os ingleses estão voltando, estão indo embora. Vamos voltar para a Inglaterra, já pegamos o que queria pegar, não sei o que. E aí eles estavam voltando para a Inglaterra. Então, voltando, né? Voltando. Aí, no caso, o que que acontece, né? Exatamente, os franceses, é claro, estão ali os soldados, né? Falando, vamos matar todo mundo, né? Vamos pegar geral aqui. Mas nesse meio tempo há uma outra história paralela, que é do Vexille. Vexille é uma família, esses Vexilles é uma família, lá da França mais antiga, do século anterior, de 1200 e bolinha, e eles tinham, parece que o segredo do Graal, e eles querem recuperar essa lança, né? Querem recuperar a lança. Muito bem. E aí tem toda uma história, porque na verdade eles moravam numa região dominada pelos cátaros, que eram uma seita, né? Alguns falam seita, outros não, mas enfim, era uma outra vertente do cristianismo que a Igreja Católica não reconhecia. Houve inclusive uma cruzada contra eles, né? Contra os cátaros, isso em 1209, 1210 mais ou menos, tá? Então, bem antes dessa história aqui do arqueiro. Mas de qualquer forma a família, né, foi indo, e aí o atual membro da família queria se vingar, e ele acabou se unindo ao Simon, né, porque o Simon no final das contas não conseguiu se vingar lá e tal, aí teve, o príncipe entrou na jogadinha, pegou a mulher que ele queria dar uns pega também, e ele ficou muito bravo, falou, vou matar esse príncipe. Então ele se une ao Vexille para poder ali matar o príncipe, se vingar, etc e tal. Muito bem. Aí nós temos a terceira e última parte, que é a Batalha de Crécy. É uma batalha muito famosa, inclusive há vários estudos, né, sobre essa batalha, como é que ela se deu, é bem interessante, né? E aqui o nosso querido Cornell, né, o nome dele, né? O Cornell descreve bem como é que se deu a batalha. Havia mais ou menos 12 mil ingleses e 40 mil franceses. Quem é que ia vencer a guerra? Os franceses, óbvio, né? 40 mil contra 12 mil, né? Só que havia uma diferença essencial. Os franceses, eles guerreavam cara a cara, né? Fuça a fuça, no cavalo, com as lanças e espadas. E os ingleses tinham arco e flecha, né? Por isso que arqueiro, né? Um arqueiro. Então os ingleses, apesar de ter um número bem menor, eles conseguiram matar muitos franceses, é uma história real essa, né? Conseguiram matar muitos franceses antes mesmo que os franceses chegassem até eles. Além disso, eles usaram uma estratégia interessante, os ingleses cavucaram lá, fizeram uns cavucos lá, né, uns buracos, aí o cavalo ia indo, tropeçava no buraco, caía, derrubava o cavaleiro e ficava mais fácil para, né, matar o cavaleiro, né.
No final das contas, morreu bem pouco inglês e morreram milhares de soldados franceses, não uns 40 mil, morreram lá um tanto, não sei agora, né, a quantidade, mas diz que morreu muita gente. Hoje está todo morto, né? Isso foi 1300 e bolinha, né? 1346 foi essa batalha, a Batalha de Crécy. Muito bem, então é uma batalha famosa, é a batalha que deu início à Guerra dos 100 Anos. Bom, como a história não termina, porque é uma trilogia, e você teria que ler os outros dois, mas a gente tem alguns acontecimentos para encurtar aqui, né? A Janete, lá, nossa Blackbird, aproveita a guerra, tudo lá e tal, para dar uma escapadinha, né? Dar um perdido no príncipe. Falou, príncipe, eu vou ali comprar um absorvente, um negócio assim, ela falou, daí foi embora, né? Não sei para onde ela foi, porque daí vai ser na outra história que ela vai reaparecer. O nosso amigo Tomás lá se recuperou, não sei o que, tava lá com a Eleonor, né? Que já deu uns pega nela também, né? E aí o Bexley também não consegue recuperar a lança, o Simon não consegue matar o Eduardo lá, o príncipe de Gales, e aí a história termina com o final da guerra, né? Então é importante a gente pensar o seguinte, isso aqui é uma obra literária, não é isso? Ó, aqui é o príncipe, não, epa, errei aqui, ó, esse é aqui, ó, o arqueiro, ó, tem até, né, como é que chama isso aqui? Alto relevo, né? Tá vendo aqui o alto relevo? Alto relevo. Muito bem. O Arqueiro, então, é uma obra literária, e como tal, é um romance, né? Um texto em prosa. E então, assim, o autor, o Cornell, o Bernard Cornell, não tem aquele compromisso com a realidade, ele pode inventar. Mas no final do próprio livro ele diz, olha, a maior parte do que eu escrevi aconteceu, viu? Não inventei não, só inventei lá o Tomás, inventei como é que foi uma parte da guerra, inventei algumas coisinhas, mas no geral é a realidade. Então, é uma obra literária, né? Então, o texto literário é um jogo entre ficção, a parte que ele inventa, e a realidade. Mas é claro, sempre sob o olhar do escritor, né? O olhar, né? Tá vendo aí? O olhar, né? Então ele olha, fala, opa, tô olhando, olha aqui. Enfim, então sempre sob o olhar do escritor. Isso que é o importante, isso que é um texto literário. E é toda uma linguagem simbólica, né? Então a gente tem algumas obras que são mais simbólicas, outras menos. Nesse caso aqui, a grande simbologia está em torno da questão do grau, né? O grau, né? O santo grau, né? O cálice sagrado de Cristo, né? E que não se sabe se existiu, não, existiu, mas se perdeu, não se perdeu, perdeu, não perdeu, 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 né? Então há vários livros que tratam sobre o assunto. Então nós temos aqui, na verdade, a grande simbologia do livro é essa busca pelo autoconhecimento. O Tomás não sabia nem que o pai dele era padre, depois ficou sabendo, né? Então aí ele, no meio da história, ele até esquece que ele tinha que recuperar a lança. Ele fala, peraí, eu tinha que fazer alguma coisa aqui na frente. Ah, sim, recuperar a lança. Então, na verdade, o livro tem um pouco a ver com essa questão do crescimento dos indivíduos, né? Trata simbolicamente do crescimento do Tomás, mas de maneira mais ampla, mais coletiva, do próprio crescimento da coletividade, nessa busca da verdade, nessa busca daquilo que é justo, daquilo que é correto. A guerra opõe as pessoas, né? Esse é um outro aspecto importante aí do livro, e é uma guerra que durou muito tempo, então há uma série de componentes, né, que não é o caso de tratar aqui, mas o ponto principal é que essa oposição que a guerra estabelece tem também uma simbologia e o que o livro enfoca. Olha que bonito. Então não é um dos livros assim mais significativos do ponto de vista literário, né? Mas tem a sua importância, tem a sua relevância, tá bom? Então é isso. Vamos ler o Arqueiro. Arqueiro, né? O Arqueiro, ele pega a flechinha e puf. Muito bem, é isso aí, meu povo. Dá um like, ou dislike, né? Qualquer coisa aí. Abraço.